Fala aí, uma excepcional tarde para todos. Bom, estamos aqui nessa tarde para dar uma meditada em uma palavra, entendeu? Essa palavra é a parábola, as parábolas do reino. Essa parábola de hoje ela nos traz um ensinamento sobre talentos, entendeu? Ela vai nos direcionar como andar nossos dia a dias, como não nos comportar diante a certos tipos de situações. E além de tudo, ela vai nos fazer ficar perto do Senhor Jesus Cristo, entendeu? Pois elas são ensinamento feito por Ele. E a parábola que eu escolhi hoje é a parábola das 10 minas. Ela se encontra em Lucas 19, capítulo 19, versículo 11 ao 27, onde ela nos traz uma história de como é o compromisso com os dons, como está sendo o nosso compromisso com os dons que Deus tem nos dado diariamente, né? E ela mostra como é que Deus é benéfico com as pessoas que usam o dom dele aqui na terra, entendeu? As palavras elas falam através do reino e eu vou ler ela. Lucas 19, 11 ao 27, que está escrito assim: Disse, pois, Jesus: certo homem nobre foi para um país distante, a fim de receber para si um reino e depois tornar. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negocie até que eu volte. Ore, seus concidadãos o odiavam e mandaram atrás dele uma embaixada, dizendo: não queremos que ele reine sobre nós. Depois que voltou, tendo recebido o reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro para saber quanto tinha lucrado com ele. Veio o primeiro servo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Disse-lhe: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entre no gozo do teu senhor. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. Disse-lhe: também a ti digo, se igualmente sobre 5 cidades. Veio o outro dizendo: Senhor, eis que a minha mina que guardei no lenço, porque tive medo de ti, que és homem severo, que colhes onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. Disse-lhe: a ti te direi que hás de julgar ao meu lado os meus inimigos. E dizendo isso, disse aos que estavam presentes: tira-lhe a mina e dai aos que têm as 10 minas. Disseram-lhe: Senhor, ele já tem 10 minas, e eu vos digo que todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, e haverá choro e ranger de dentes. Ora, os primeiros inimigos deles, que não quiseram que ele reinasse sobre eles, trouxeram-lhe presente. Entendeu? Essa parábola aqui, ela nos traz uma reflexão muito profunda sobre os dons espirituais que Deus, os dons que Deus tem dado para nós, nem só os espirituais, mas também os intelectos, né, da gente. No dia a dia, a gente consegue nos conectar com várias pessoas. Deus está te dando a oportunidade de você usar os dons, de você levar a palavra, de você reerguer alguém com a tua palavra. Como é que você tem usado diariamente esses dons que Deus tem te dado, entendeu? No cotidiano que a gente tem andado, como é que você tem se comportado no meio das pessoas, diante da comunidade, entendeu? O homem nobre, ele saiu para viajar, entendeu? E deixou bens responsáveis aos seus servos. Nós aqui hoje, meu querido, estamos aqui sendo servos do Senhor Jesus Cristo. Ele nos deixou algo designado para que a gente façamos por Ele, entendeu? Façamos pelo próximo, através do dom que Ele não tem nos dado. Mas às vezes você pergunta: mas eu não tenho dom, eu não tenho habilidade nenhuma. A vida já é um dom em si, entendeu? Mas como que eu vou transbordar esse talento na vida das pessoas? Você pode começar em casa, entendeu? Com sua família, entendeu? Com seu cônjuge, seus filhos. Você pode semear esse dom através de uma oração, entendeu? Você vai se edificar através de uma oração e tenho certeza que pessoas vão ser edificadas através da sua oração, entendeu? Tudo isso é dons espirituais, são dons, entendeu? Eu falo mais em dons espirituais, mas são dons que Deus tem te dado, são talentos. E há um detalhe muito grande aqui, ó, entendeu? Que o rei, quando ele voltou da viagem,
ele foi ter com os servos que ele tinha deixado esse talento, entendeu? Essas habilidades. E ele perguntou: o que você fizeste com o que eu te dei? O que você fizeste com o que eu entreguei em tua mão? O que você conseguiu granjar? A vida de quem você conseguiu transformar com a tua presença, com a tua existência? Só o dom, só a vida já é uma existência. A gente tem que entender, só de viver a gente já tem a possibilidade de começar a levar a mensagem de Deus. E aqui, trazendo essa parábola para o nosso contexto da vida, do dia a dia, como é que isso funciona? Na verdade, isso reflete, na verdade, o servo, para mim, para nós, é o Senhor Jesus Cristo, entendeu? É onde ele foi preparar uma cidade, onde ele foi tomar posse de um lugar, entendeu? E ele deixou nós aqui como ceifeiro dele, como o ceifeiro deles, entendeu? E aí ele deu dom a gente segundo a nossa capacidade. E o que você tem feito com esses dons? Ah, eu não tenho dom. Tem. Todo mundo tem a capacidade, entendeu? Basta desenvolver, entendeu? Basta desenvolver, basta procurar, basta reconhecer a sua identidade, que é um fato importante na vida, entendeu? Lá em Gênesis 1:27 fala que Deus, portanto, fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança nos fez homem e mulher e os criou, entendeu? Então, dentro de cada um há a possibilidade de transformar a vida. Você tem transformado as vidas das pessoas ultimamente? O que você tem feito assim que realmente alinha do propósito do Senhor, entendeu? Porque o desejo do coração do Senhor é que a gente estamos aqui para nos desenvolver e a partir de nos desenvolvermos a gente começar a transmitir isso aí para as pessoas, entendeu? E olha bem o que a mensagem fala bem, que quando o viajante chegou, um homem nobre chegou do seu reino, onde ele foi conquistar, ele perguntou aos seus funcionários: qual foi, o que vocês renderam? E os funcionários apresentaram ele, aquele que tinha 10 talentos, aquele que tinha 5 apresentou o primeiro, aquele que tinha 5 talentos falou ao quão proprietário: Senhor, consegui ganhar mais 5 minas, entendeu? Aí ele falou: servo bom e fiel, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entendeu? Entra no gozo do teu Senhor. Assim é o Senhor Jesus em nossas vidas. De repentemente, tem coisa que a gente tá pensando: por que, pai? Por que não tá dando certo? Por que tá assim? Me diz, pai, por quê? Mas a gente não tá granjeando com o dom e os talentos que Deus não dá na gente, entendeu? No meio da sociedade, na família. Tudo isso é algo que ganha ponto com o Senhor. No nosso relacionamento com Ele também a gente pode alimentar para crescer, entendeu? Tudo isso é dom de Deus, entendeu? Sobre o muito te colocarei. A mesma coisa é Deus em nossas vidas. Quando a gente usa bem as ferramentas que Eles têm dado para nós, quando a gente consegue nos conectar de uma forma mais sábia, de uma forma que agrada aos olhos dele, entendeu? Quando a gente busca, posiciona diante dele, quando a gente entrega realmente o nosso caminho a ele, ele chega e ele se agrada disso aí. E em vez dele achar que tá bom, não, muito pelo contrário, ele vai querer multiplicar para que tenhamos mais. Isso é muito, muito interessante, é muito louco, na verdade. Você entender, imagina que você está usando uma habilidade aqui, seja qual for, e quando você chegar no nível máximo dessa habilidade, Deus com os olhos misericordiosos, ele vai chegar até nós e vai ver o que a gente está fazendo. Essas habilidades, esses dons, eles têm que ser usados especialmente para o reino, que é o que mais importa aqui, entendeu? É o que volta para a gente. E ele chegar até você e falar assim: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Com certeza, depois disso aí, você vai ter a capacidade de administrar novas coisas, entendeu? Segundo a sua capacidade, e depois dessas novas coisas, você conseguindo dominar, ele vai abrir a porta novamente. Não tem para onde não correr, porque essa é a vontade do Pai. Entendeu? Agora, pelo outro lado também, se você não usar aquilo que você tem, entendeu? De uma forma produtiva, de uma forma que você consegue agregar na vida das pessoas, que você consegue transmitir o reino de Deus para a vida das pessoas,
ele vai acabar também te cortando. Então, nós estamos num tempo de a gente começar a nos dedicar a usar os talentos que o Senhor tem nos dado no dia a dia, entendeu? Não importa onde seja, não importa onde seja, o importante é que você faz algo para levar, para aproximar as pessoas do reino, se aproximar do reino, aproximar as coisas, as pessoas da vontade de Deus, entendeu? Essa é a vontade do Pai. O homem nobre, na parábola, é enviado para um país para receber um reino, um reino. Isso reflete o reino, isso quer dizer, isso que eu estou falando, é a mesma coisa que Jesus indo buscar o reino para nós. Ele foi preparar lugar para nós, entendeu? Enquanto o Senhor está ausente, ele confia os seus bens aos servos, entendeu? Cada servo recebeu uma mina. Cada um de nós tem um dom dentro da gente aqui para transmitir, entendeu? Cada ser humano tem um dom, basta a gente buscar, ganjear, entendeu? E usar esse dom de uma forma sábia. Cada um de nós tem um dom dentro do nosso coração para que Deus usa-nos de uma forma extraordinária. Basta a gente começar a granjear esse dom. Por que a gente não consegue ver a grandeza em um dom? Porque não está sendo usado de uma forma sábia. Você pode ter certeza que o dia que você começar a usar, que você começar a tomar posse, ter autoridade, se enxergar como imagem e semelhança do Senhor, fazer aquilo que agrada ao coração dele, esse dom vai ser multiplicado. Não tem como não multiplicar, entendeu? Não tem como não se multiplicar. Não multiplicar, entendeu? E o agrado de Jesus é que a gente transporte esse dom para as pessoas, né? O dom aqui é servir pessoas, que seja na palavras, que seja em ações, mas você não pode deixar de servir, você tem que servir com todo o coração, entendeu? Porque essa é a vontade de Deus. Os dois primeiros servos, olha só, os dois primeiros servos são elogiados pela sua fidelidade e a iniciativa. Entendeu? Eles são elogiados, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, não quer dizer assim, é uma qualidade, é uma quantidade, na verdade, é a palavra. Entendeu? Ou qualidade também. Na verdade, é a iniciativa que nós temos que ter, que você tem que ter no seu dia a dia. Não importa em qual for o ambiente, precisa ter uma iniciativa. Você precisa usar esses dons de uma forma muito, muito intensa. Entendeu? E muita sábia também, para que você venha crescer através disso aí. Não importa o tamanho, não importa o lugar, o que importa é que você faça a diferença, entendeu? Faça a diferença. O importante é que você faça a diferença. A gente tem que começar a agir a partir de hoje, na verdade. Se você começar a entender essa mensagem que eu estou falando e se ela chegar até seu coração, até seu ouvido, você tem que começar a falar a partir de hoje, a partir de todo momento. Nas pequenas ações é que o Senhor vai começar a manifestar a glória dele em sua vida, entendeu? O rei recompensa os servos fiéis com autoridade maior. Entendeu? Então, quando o rei chega, ele dá uma recompensa àqueles servos fiel com autoridade maior, entendeu? Então, cada ambiente que a gente acessa, quando a gente domina, quando a gente realmente está usando de uma forma sábia os nossos talentos, é fato que nós vamos conseguir dobrar esse talento, triplicar. O desejo do coração do Senhor é fazer isso aí, entendeu? Com a gente, triplicar. Então, Deus nos confia dons e recursos para que usemos para o avanço do seu reino. Tudo que está à nossa disposição é uso para o avanço do reino do Senhor, entendeu? É o ambiente que você está, existem pessoas ali que precisam de uma palavra, existem pessoas que precisam de um ombro. Às vezes você não vai ter que falar, você vai ter que ouvir. Tem umas pessoas que precisam de uma palavra, outras de um ouvido, entendeu? Então tem vários setores da sua vida que você consegue exercer esses dons e nada te proíbe de buscar outros tipos de dom, não, desde que você acaba usando para agregar as pessoas ao caminho do Senhor. Nada faz com que você te impeça, com que você desenvolva outros tipos de dom, não, entendeu? Todos nós prestaremos conta no Senhor do que fizermos.
Entendeu? Isso aí é uma coisa interessante de saber. Todos nós vamos prestar conta. Todos nós vamos prestar conta do que nós estamos feito, do que está sendo feito e do que não está sendo feito aqui. Então, teremos que ficar vigilante. A cada momento você tem que ficar vigilante em seu caminho, entendeu? E entender aquilo que está te alinhando com um propósito que Deus está te dando e aquilo que está tirando você do propósito. Na verdade, aí você tem que entender a ouvir a voz de Deus, entendeu? E para ouvir a voz de Deus é simples, você tem que estar sempre alinhado com a palavra, você tem que descobrir discernimento espiritual, você tem que pedir a Deus discernimento espiritual para que você que você consiga ouvir a palavra de Deus, mas de um modo mais assim, a palavra de Deus, para você entender se aquilo que você está agindo é de acordo com a vontade de Deus, tem alinhamento, isso me afasta do Senhor, isso faz com que as pessoas que estão ao meu redor afastem do Senhor. Você tem que entender o que são princípios para você começar a agir no dia a dia, entendeu? Através de você. E você pode ter toda certeza que a única oportunidade que nós temos de usar esse dom se chama agora, se chama o presente. Não há futuro, não há, entendeu? Passado. A única maneira que você pode transformar a vida das pessoas é no momento agora, nas suas conexões diariamente, nas suas conexões que você tem com as pessoas diariamente, entendeu? O reino de Deus cresce e se expande por meio da fidelidade dos seus servos, entendeu? E o reino de Deus cresce e se expande através da fidelidade dos seus servos. Então, uma pequena ação que você acaba fazendo no dia de hoje, por mais pequena que seja, ela pode se transformar em uma grande ação amanhã, uma média ação. Essa média ação vai criar, então, assim sucessivamente. Então, o segredo é tomar um passe, primeiramente. Tomar um passe e começar granjear e começar a usar os dons que o Senhor tem te dado. Entendeu? Eu falei de um ombro amigo, eu falei de um ouvido, mas também você tem recursos. Você pode estar presenteando uma pessoa com um presente, isso também agrada aos olhos de Deus, entendeu? Temos que agir aqui de uma maneira que agrade os olhos do Senhor, entendeu? Os olhos dele estão todo momento na gente, não tem para onde fugir. Isso é fato, entendeu? E o desejo dele, na verdade, eles estão procurando o bom, os olhos deles estão sobre os maus e os bons, entendeu? O que acontece? Aqueles que estão fazendo más obras, com certeza estão sendo eliminados, estão ficando na mesmice. Agora, aqueles que estão cultivando os talentos de uma forma para edificar a casa de Deus, para edificar pessoas, para se edificar também, que você também é um templo do Espírito Santo, o Espírito Santo também habita em você, entendeu? Aí você vai conseguir receber essas bênçãos do Senhor, entendeu? Deus é justo e recompensa segundo a fidelidade e a ação de cada um. Deus é justo. A gente tem que entender isso aí. Ele é justo. Ele atende, Deus é justo. Ele recompensa segundo a capacidade de cada um. Não adianta a gente falar assim, eu não sou merecedor, fulano ciclano não é. Não. Cada um é um ser, cada um aqui é um ser individual. A gente tem que começar a entender isso aí, entendeu? Cada um é um ser individual e cada um está recebendo conforme a tua obra, conforme o que você planta, entendeu? Conforme o que o servo, conforme o que você granjeia, entendeu? Então, o que eu quero convidar você agora, nesse momento, é você a começar a plantar os bons frutos, entendeu? Plante. Não importa o ambiente, não importa aonde você esteja, o segredo é plantar. Plante bons frutos, dedique-se tempo a reconhecer o que o Senhor quer de você, o que são os dons do Senhor em você. Isso também é importante para que você use esse dom com mais facilidade, com mais liberdade, e que as pessoas também aceitem mais o que vem de você quando você está se dando uma entrega total. Isso é totalmente bom. Você tem que procurar o melhor dom que te agrada, entendeu? Mas aquele dom que alinha as pessoas com a vontade do Senhor, tá bom? O medo que paralisa, às vezes a gente não usa tais dons com medo, que o medo que paralisa e negligencia, o medo que paralisa e a negligência espiritual afasta o cristão da bênção e da responsabilidade do Senhor. O medo, entendeu? Ele age só em nossa cabeça.
Medo de quê? Entendeu? Você já tem a aprovação do Senhor para fazer o que você quer, para ajudar pessoas. Você vai alegrar o coração dele. Agora a gente tem umas coisas, crenças, na verdade, postas em nossa cabeça, crenças limitantes que faz nós acabar paralisando por medo, entendeu? O medo que acontece, age a partir do medo, entendeu? Acostuma com ele, não vai não vai parar de ter medo, você não vai parar de ter desconforto, você não pode deixar de seguir os princípios. Isso é importante, muito importante, e seguir os princípios. Agora, porque tem medo, não haja. E o medo ele vai te paralisar, ele vai te deixar neutro, entendeu? O medo que paralisa, o medo é o que paralisa, né, a negligência espiritual. Entendeu? Afasta o cristão da bênção e da responsabilidade do Senhor. Além de você ter a bênção, Deus não vai confiar. Você perder a bênção, já pensou você não ser confiado mais responsabilidade por causa do medo? Entendeu? Então, assim, cada caminho que você vai no dia a dia, a cada momento, tenta fazer plantar uma sementezinha na vida de uma pessoa, entendeu? Na vida de onde quer que seja, mesmo no momento que não tenha ninguém te olhando, mesmo no momento que você tá sozinho, ainda é um momento sim de granjear, de plantar uma semente. Cada boa ação vira uma semente nesse caminho e depois o Senhor dá a cada um segundo as suas obras, né? Dá a cada um segundo as suas obras. É preciso coragem para usar os recursos dados por Deus de forma proativa, enfrentando desafios e tomando as iniciativas. Porque na verdade, durante o dia a dia, você vai achar pessoas totalmente a favor dos seus valores ou totalmente contra os seus valores. Você vai ter que ser uma pessoa sábia, entendeu? Para não acabar magoando essa pessoa através de suas atitudes, através de suas sementes, entendeu? Você vai ter que ser uma pessoa com discernimento. Isso aí você tem que pedir a Deus em oração. Pai, dá-me discernimento para me fazer a tua vontade, para me levar a tua palavra de uma forma sábia, de uma forma que edifica a vida das pessoas. Usa a mim aqui como canal de bênção, você tem que fazer essa entrega também para o Senhor, entendeu? O servo que enterrou a mina foi dominado pelo medo e pela visão severa do Senhor dele. Imagina, além dele não usar, ele tinha uma visão assim, se eu não usar esse Deus é poderoso, entendeu? Na verdade, esse Senhor é poderoso, falando aqui sobre a parábola, eu não vou gastar esse dinheiro, eu não vou usar essa mina, porque vai que eu perca. Entendeu? Vai que eu perca. E aí acabou o medo, entendeu? Então o que acabou? Ele acabou sendo tirado um pouco que ele tinha, um pouco que lhe foi confiado, entendeu? Então aproveita bem cada momento, usufrua, usufrua e abusa das possibilidades que Deus está te dando no decorrer do dia a dia. Tudo é uma oportunidade, entendeu? Entendeu? E o Espírito Santo de Deus tá querendo usar você de uma forma grande. Basta você se entregar, basta você querer, entendeu? Basta você se dedicar, entendeu? A parábola é um chamado a vigilância e a fidelidade constante. Essa parábola não está falando de a vigilância de como a gente deve proceder e de uma fidelidade constante a essa vigilância. Além de vigilar, você entender o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito, você também vai ter que ter fidelidade a isso aí, para no meio dos caos você acabar se perdendo, não. Você tem que ficar vigilante ao tempo todo, entendeu? E fidelidade. Ser fiel aos seus princípios, aos princípios que levam a gente a nos aproximar do Senhor, entendeu? O cristão deve assumir a responsabilidade na comunidade, ministério e vida pessoal, sendo fiel um pouco sendo fiel um pouco para receber a bênção do Senhor, entendeu? Dedicar tempo ao estudo e oração, multiplicando o crescimento espiritual. Isso também é uma coisa que você deve fazer diariamente. Você tem que dedicar tempo ao estudo bíblico e a oração, a palavra, entendeu? A palavra, ela é eficaz, ela é viva, é ela que vai transformar, é ela que vai te libertar. Você tem que multiplicação. Depois de você ter isso, você vai ter que ter oração. A oração é um alimento espiritual que a gente tem com o Senhor, entendeu? Para a gente multiplicar esses talentos. Para multiplicar esses talentos e a gente ter um crescimento espiritual, a gente vai ter que dedicar tempo e estudo, entendeu? Você vai ter que se autotransformar primeiro. Na verdade, a gente fala, tem que usar os talentos e tudo, mas esse talento, ele é uma semente e você é a terra, entendeu? O primeiro impacto vai ser em ti.
Vai ser dentro de você, de mim. Entendeu? Aí é o primeiro estágio da germinação dessa semente, entendeu? É dentro de você. Você tem que trabalhar você primeiro, se reconhecer. Você tem que dedicar tempo ao estudo e à oração para que multiplique o dom espiritual, o dom e o crescimento espiritual, entendeu? O que você pode fazer com esses talentos também? A partir disso, você pode servir a sua igreja, você pode servir a sua comunidade, entendeu? Vários lugares. Qualquer lugar que você for é lugar de você usar. Você pode usar em qualquer lugar os dons espirituais, entendeu? Os dons que Deus tem te dado. Investir recursos em projetos e missões que promovam o reino de Deus, entendeu? Você tem um recurso financeiramente, preste atenção àquilo que está alinhado ao Senhor, aquilo que está alinhado à vontade, os princípios de Deus. Invista dinheiro, invista tempo, entendeu? Isso também é multiplicar dons, tá bom? Compartilha fé e influencia positivamente as pessoas. Cultiva fé e cultiva a fé e influencia positivamente as pessoas. Cultiva a fé sua e influencia positivamente as pessoas no dia a dia, entendeu? Em meio a tantas distrações e responsabilidades, somos desafiados a ser fiéis e proativos ao reino de Deus. Entendeu? Em meio a tantos caos, dia a dia, redes sociais, internet, nós somos chamados, entendeu? Nós somos desafiados, na verdade é mais que um chamado, é um desafio a você viver uma vida íntegra, segundo a vontade de Deus, é você fazer a vontade dele, é você passar a vontade dele, é você transmitir a vontade dele para as pessoas, entendeu? Devemos avaliar constantemente como estamos usando o que Deus nos confiou, dia a dia, momento a momento. Você tem que ter um discernimento bem claro da vontade de Deus, do que Ele quer para você, do que Ele quer para cada um de nós, para o nosso semelhante, para que a gente não saia desse princípio, entendeu? E acaba prejudicando a nós mesmos, porque na verdade só prejudicamos a nós mesmos. Quem não usou o dom foi quem perdeu, entendeu? Foi o que perdeu depois. O que usou de uma maneira sábia, entendeu? Com medo ou sem medo, mas ele foi lá e agiu, foi o que recebeu a graça do seu Senhor, entendeu? A gente tem que olhar continuamente para nossas atitudes, para ver se a gente está usando de uma forma séria, de uma forma com responsabilidade os dons que Deus tem soltado em nossas mãos, entendeu? Porque a vontade dele é dar, a vontade dele é fazer, a vontade dele é transformar você, é que você transforme vidas, é transformar a sua família. A vontade dele é que a sua mensagem, é que a mensagem dele chega em pessoas através de você, entendeu? Então só está em suas mãos decidir. A palavra nos chama a assumir um compromisso sério e contínuo ao serviço de Deus. Essa palavra nos chama nos dá umas alerta, nos dá um alerta de que nós temos que ter um compromisso constante com o compromisso do Senhor, porque vai chegar uma época que o nosso Senhor chegar aqui e aí, o que você granjeaste com as 10 minas? O que você tem para falar? Ah, eu fiquei com medo porque não sei o que, mas está guardadinho. Então a gente tem que usar plenamente, entendeu? Os dons que Deus tem nos dado. Viver com o propósito de saber que somos administradores e colaboradores para o reino de Deus. Temos que viver com o propósito para saber que somos administradores e colaboradores para o reino de Deus. Além de administrar aquilo que está em nós, além de a gente levar de uma forma sábia, de uma forma que possa acabar edificando as pessoas, a gente somos colaboradores. Não é só eu usar só a mim, eu também posso colaborar através de ações, entendeu? Para ajudar o reino a existir, para ajudar o reino a crescer. Na verdade, o objetivo nosso aqui é fazer o reino dos céus a crescer, é tentar levar essa mensagem a todos do reino, entendeu? É fazer com que cada criança, cada nação, cada reino, entendeu? Cada família seja transformado por essa mensagem, que essa mensagem é muito impactante, essa mensagem é muito top, entendeu? A mensagem do reino do céu. Então essa mensagem aqui é um alerta muito, muito séria para a gente. Se a gente começar a entender o que está dizendo essa mensagem, a gente vai começar a agir rapidamente, porque a mensagem está falando. Aquele que o Senhor se deu o dom e ele usou, o dom foi multiplicado.
esse dom aqui, esse dom que a parábola está trazendo para nós, é a vida, entendeu? O trabalho onde você está, entendeu? O relacionamento, a convivência que você tem com seus filhos, tudo isso são dons que Deus tem nos dado. A fidelidade está recompensa e maior responsabilidade. Quanto mais responsabilidade a gente ter, quanto mais fidelidade, ação com os dons que Deus tem, mas que seja ele alinhado com a vontade do Senhor. Quanto mais isso nós tiver, mais Deus vai voltar para a nossa vida, entendeu? Mais ele vai multiplicar. A fidelidade está mais compromisso e responsabilidade. Você pode ter certeza que quando você dominar, quando você ser luz, ser sal no ambiente que você tiver, quando você fazer a diferença, quando as pessoas olhar para você e ver você como uma pessoa diferente realmente, Deus vai acabar olhando para você de uma forma ou de outra, ele vai multiplicar você, ele vai fazer você crescer de ambiente, entendeu? Ele vai levar você para níveis muito maior que esse. Esse ambiente que nós estamos agora é apenas um aprendizado, é a sombra do que há de vir. Então a gente tem que usar de uma forma sábia, de uma forma que venha edificar a gente os dons do Senhor, entendeu? De uma forma muito sábia, de uma forma muito intuitiva. A fidelidade está a recompensa maior e responsabilidade, enquanto a negligência e o medo traz perda e repreensão. Somos imagem e semelhança do Criador. Não adianta ter medo. Haja de uma forma tranquila, de uma forma sábia. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará a sua vereda. O segredo, na verdade, é você ter uma intimidade com ele, reconhecer ele. Lá em Provérbios, se não me engano, capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes e não confie no seu próprio entendimento. Entregue o teu caminho a ele e ele endireitará as tuas veredas. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Entregue o teu caminho a Deus e ele te restaurará a vida, entendeu? Provérbios 3, 5, 6. Então, eu não confia. O segredo é simplesmente confiar no Senhor primeiramente de todas as coisas, que as outras coisas vão ser acrescentadas. O segredo é você ter uma vida espiritual diante dele, entendeu? Para você conseguir transbordar esses dons na vida das pessoas, como você transbordar esse dom em sua vida, que é muito mais importante, entendeu? Porque a vontade de Deus é essa, é que a gente leva a mensagem dele, é que a mensagem dele chega de uma forma totalmente diferente, que a gente tem que entender que somos seres únicos, segundo a vontade do Senhor, que a vontade dele é que a mensagem dele seja propagada por todo o reino, por todas as nações, e quando isso chegar, o Senhor, nosso servo, o Senhor, nosso Senhor, vai chegar aqui e vai dar cada um segundo a tua obra. Ele vai ver os frutos dos nossos dons, né? Então, diariamente, nós estamos vivendo essa parábola aqui, entendeu? Diariamente, nós estamos vivendo essa parábola das 10 minas. Imagine aí o nosso Senhor chegar: servo, o que você fez com esse período de tempo que eu te deixei, que eu te designei aqui nessa terra? O que tu tem para mim? Então é muito importante a gente começar a entregar nosso caminho ao Senhor, a crer nele plenamente, de corpo e alma, porque a vontade dele é perfeita, é agradável, entendeu? E ele é bondoso, ele é galardoso, entendeu? A palavra dele fala lá em Tiago: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus e que ele vai dar liberalmente, entendeu? Não precisa você ser aquela pessoa dotada de várias habilidades, muito pelo contrário. A única coisa que você precisa realmente para você conseguir espalhar a vontade de Deus por aí é uma vontade, um coração ensinável, um coração humilde, entendeu? Buscar o Senhor
de todo o teu coração, igual eu falei aí agora, de todo o caminho. Jesus fala lá em Apocalipse 3:20, que é: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Então quer dizer assim, não tem que você... a vontade do Senhor é te usar. A vontade dele é que você venha transbordar na vida das pessoas. A vontade dele é que você venha reinar através das pessoas, entendeu? Essa é a vontade do Senhor. É isso aí. Essa é a vontade do Senhor, que você venha transbordar na vida das pessoas. Entendeu? Imagina o nosso Senhor chegar aqui, o que você fez? Ah, Senhor, eu fiquei com medo do Senhor. Que palavra. Tira tudo que ele tem e dá aos que têm. Alguém vai falar assim, né? Mas mestre, ele já tem. Não, pode tirar ao que tem, até o que tem, vou botar em dobro. O que não tem, até o que tem será tirado. Então, é momento da gente começar a levar essa palavra adiante, a falar a ter ações. Vai ser muito mais importante também as nossas ações do que meras palavras, entendeu? Porque você tem que agir através do que você fala, entendeu? E viver através do que você prega, entendeu? E viver através do que você prega. Então, o que a palavra está tentando trazer para nós aqui é um alerta, entendeu? Sobre como a nossa vida está sendo diariamente aqui na Terra, entendeu? Apesar daqueles momentos que ninguém consegue nos enxergar ainda, a parábola está falando com a gente de uma forma, entendeu? Pois os dons de Deus, ele tá dentro de cada um. Se você tem vida, se você tem fôlego de vida, você pode ter certeza que você tem possibilidade de transformar a vida grandemente aí, através de sua palavra, através do seu exemplo. Então, você tem que procurar a se dedicar, entendeu? Você tem que ter realmente um compromisso com você, independente de onde você estiver. Daniel estava em uma cidade onde era totalmente contra as doutrinas dele, totalmente os status que o Senhor Deus, que o seu povo tinha. Ele não abandonou sua fé e Deus o honrou, entendeu? Tranquilamente, Deus fez leão jejuar, entendeu? Então a gente tem que nos preparar, porque quando esse Senhor chegar, ele vai querer saber o que a gente fez aqui. Ele vai querer saber o que a gente conseguiu granjear. E aí é a hora, tu tá preparado? Fala para mim, o que você fez? Mas ainda há possibilidade, enquanto a vida, há possibilidade. Nós temos conexões todos os dias com pessoas, todas as horas temos conexões. Então é só pegar e picar o pau, entendeu? Tem possibilidade. Tem sim. Começa a levar a palavra de uma forma sábia, de uma forma edificadora, entendeu? Os seus dons espirituais não usa para afastar você, não usa para ajudar a afastar as pessoas. Imagina, além de afastar você, ajudar a afastar pessoas. Para com isso. Temos que parar, temos que ter uma mudança de mentalidade para que a gente consiga entender o que está acontecendo conosco. E às vezes até a gente tá aqui diariamente falando assim, mas rapaz, está acontecendo X coisa comigo, tal coisa comigo. A parábola está falando aí, o que você está falando sobre os dons? O que você está fazendo sobre os dons que te foi ortogado sobre o Senhor, entendeu? Um ambiente de trabalho é uma possibilidade de você transformar a vida, seja sal, seja luz, entendeu? Transforma as pessoas através de seu exemplo, entendeu? Então a parábola está chamando a gente a essa conclusão, entendeu? O que você está fazendo para as pessoas, para agradar a Deus, entendeu? Está usando de uma forma sábia, de uma forma edificadora, entendeu? Tem que usar diariamente, você tem que estar em uma comunhão com o Senhor para que Ele possa estar te usando de uma forma sábia, de uma forma que você seja transformado, que o seu lar, o seu ambiente, a sua família, entendeu? Nós estamos aqui para governar. Deus já mandou a gente dominar sobre terra, água, entendeu? Sobre todos os bichos.
O que está faltando você dominar? Está faltando você começar a plantar os dons que Deus tem te dado, entendeu? Você tem uma boca para falar, você tem mão para acariciar pessoas, para levar carinho, entendeu? Entendeu? Você tem olhos para ver, ouvido para ouvir e há uma boca para transmitir essa realidade que nós estamos vivendo, entendeu? E esses últimos tempos, acredito que o Senhor está querendo fazer uma revolução muito, muito, muito grande mesmo através dos evangelhos dele, através da palavra. Eu acredito que esse ano, esse tempo que nós estamos vivendo aqui é um tempo de muita transformação. Tem muitas pessoas mesmo, de verdade, precisando ser transformada, precisando ouvir uma palavra totalmente diferente do que acaba ouvindo diariamente no dia a dia, entendeu? E tá faltando para mim, pela minha visão, pessoas dedicadas a cultivar, pessoas com falta de dedicação de cuidar dos dons que Deus tem te dado a você, entendeu? Peça a Deus a sabedoria, que a sabedoria é o que vai te dar um discernimento de como você vai levar as pessoas para um nível diferente, entendeu? Através de você. Entendeu? Quando o Senhor Jesus chegar aqui e perguntar o que tem feito, o que você fez para agradar, para agregar na vida das pessoas, o que dom você tem cultivado, e aí, o que você vai falar para ele? Então, a palavra está falando que é tempo de nós nos posicionarmos, entendeu? De abandonar tudo, de ser fiel aos princípios que o Senhor tem ordenado a nós, a tomar posse da identidade que existe dentro de você, porque você é imagem e semelhança do Senhor, entendeu? Você é imagem e semelhança do Senhor. Há uma infinitas possibilidades dentro de você. Você, de qualquer forma, você tem a possibilidade de transformar a vida, entendeu? Existem milhares e milhares de pessoas aí que não têm a possibilidade de ouvir uma palavra sobre essa, de se aproximar de Deus, porque não ouve, não sabe, não entende, não chegou ninguém ainda. Mas primeiramente, para a gente ter as possibilidades de mudar para outro nível, você já está onde está, eu já estou onde estou, a gente tem que entender isso aí totalmente, entendeu? Agora, o que vai levar a gente para outro nível vai ser o que a gente vai fazer com o que a gente tem agora, somente isso, somente isso. Isso tem que ser de uma forma sábia, de uma forma que venha a edificar pessoas, entendeu? O que você tem à disposição agora aí que você pode fazer para melhorar a sua vida, a vida das pessoas? Que tipo de oração você pode fazer para edificar você e que pessoas venham a ser edificadas através de você? Entendeu? Que consagração você consegue fazer? Entendeu? Então são essas pequenas atitudes que o Senhor está aqui observando a gente, entendeu? Então é hora de aproveitar o momento, de se dedicar todo o seu tempo ao reino, entendeu? As coisas do Senhor, para que Ele venha transformar vidas através de você. O objetivo aqui é transformar vidas, é que esse Evangelho seja pregado, que esse Evangelho seja levado uma forma extraordinária, entendeu? E o Senhor está convidando a cada um de nós através dessa palavra, cada um de nós, para usar o dom que Ele tem dado de uma forma edificante. Não guarde esse dom, não cale a boca, não cale, entendeu? Fale, não negligencie viver uma atitude positiva, viva a atitude positiva, mesmo que seja ao contrário a muitas pessoas que estão com você. Faça a sua parte, entendeu? Algo de grande vai vir depois, você vai conseguir ser transportado para outro nível, brincando, mas use de uma forma sábia o momento atual que você tem agora, entendeu? Use o que você tem agora para você começar a ter frutos, entendeu? A ter frutos, você tem que ter frutos. Jesus conta a história de um homem nobre que tem uma parte e recebe o seu reino. Essa história vai além dos aspectos do reino de Deus. Ele convida cada cristão a refletir sobre os recursos, talentos e oportunidades que nós estamos tendo. Somos chamados a agir com diligência, fé e responsabilidade. Sabemos que estamos prestando contas a Deus. O Pai conhece tudo. Ele está enxergando tudo. Então não adianta, a gente tem que fazer a vontade dele, tentar purificar o nosso coração. Até os nossos pensamentos já são sondados por ele. Então, diariamente, vamos
nos observar, ver o que está acontecendo nos momentos, vamos pedir ao Senhor discernimento, entendeu? Ele dá. Agora, nas conexões com pessoas, vamos agir de uma forma sábia, vamos tentar edificar as pessoas, vamos tentar fazer que a mensagem do Evangelho ela acaba se fixando, que ela acaba se destacando, entendeu? Que é a mensagem do reino, entendeu? Para que quando o Senhor vier, Ele não te topa sem nenhum frutos, entendeu? Vamos agir de uma forma sábia, de uma forma edificadora, de uma forma que Ele acaba agradando ao Senhor, entendeu? E é isso aí, foi mais um dia, mais uma primeira parábolas, no caso, vamos ter 37 parábolas, entendeu? Saltando aqui, e já eu penso você aí, curte, comenta, compartilha, fala o que achou, isso é muito importante pra gente, né? E pede algum conteúdo, que o meu objetivo também aqui é levar a mensagem do reino a mais pessoas possíveis, de uma maneira sábia, de uma maneira que realmente eu vejo que possa transformar a vida, entendeu? É isso aí, tá bom? Vamos fazer uma oraçãozinha aqui agora, entendeu? Para que o Senhor venha estar derramando sobre nós a presença dele e que ele venha nos dar consciência de que cada dia é um novo dia, cada momento é uma nova oportunidade, entendeu? Você tem que entender que você está vivo, está nesse momento agora, é uma oportunidade, tudo para trás já se foi, tudo foi dissolvido, hoje é novos tempos, é novas eras, entendeu? E o segredo é só agir de forma sábia, tá bom? Feche os olhinhos, menino. Pai, graça te dou por esse momento abençoado e maravilhoso que o Senhor nos deu aqui. Que a palavra do Senhor, Pai, venha penetrar em nosso coração. Que essa palavra venha transformar, ó Pai, nossas vidas. Que cada momento, Pai, que a gente venha estar vivendo aqui, ó Pai, que nós possamos fazer, ó Senhor, a Tua vontade. Que o Senhor venha, Pai, conceder-nos sabedoria para usar de forma sábia os dons que o Senhor nos tem concedido. Ensina, Pai, a nós a edificar as pessoas, ensina a transformar, ó Senhor, pessoas, Pai. Ensina-nos a buscar a Ti, ó Deus, a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Reveste-nos, ó Pai, com força, sabedoria. Calça sobre nossos pés sapatos de fogo, ó Pai, nessa jornada. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, onde nós estivermos, ó Pai, que a Tua palavra venha ser, ó Pai, transmitida, que a Tua palavra venha ser, ó Pai, pregada. Pai, em nome do Senhor Jesus em Cristo, ponhamos nós à disposição de fazer a Tua vontade aqui, ó Pai, de granjear com os Teus dons, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos por todos os recursos, agradecemos pela vida e pela grande oportunidade. Muito obrigado, ser conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus em Cristo. Aí, muito bem, estamos aí.